Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem nesse dia. Estamos aqui mais uma segunda-feira, ou no dia que você está nos vendo, para meditar um pouquinho na Palavra de Deus, para entender algumas direções que Ele tem nos dado. Nós estamos em uma série de vídeos em que nós estamos fazendo uma construção. Estamos falando sobre Romanos, capítulo 12. Hoje é o nosso quinto vídeo, e se você tem nos acompanhado, glória a Deus por isso. Se você não tem acompanhado, eu quero te recomendar que você comece do primeiro, para que nessa construção, isso aqui que nós vamos partilhar aqui hoje, possa fazer mais sentido. Amém? Nós vamos ver 3 versículos, o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 8. O título desse vídeo é Hora da Ação. Então nós vamos entender o nosso lugar. Hora da ação, entenda seu lugar, amém? A palavra de Deus nos diz o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberdade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Se nós formos fazer uma restauração, uma reconstrução daquilo que nós falamos até aqui, nós começamos entendendo a dimensão do amor de Deus. Então depois o Senhor começa a nos chamar para um sacrifício que nós escolhemos nos sacrificar. Ele vai nos fazer entender a medida da fé. Depois ele vai fazer com que a gente consiga entender o repartir, fazer parte do corpo. E agora ele vai começar a nos fazer entender um pouquinho do que é o nosso papel nesse corpo. Então aqui ele está sinalizando alguns ministérios, algumas funções dentro do corpo, algumas coisas que o Senhor coloca sobre nós, que é o nosso papel. Eu tenho um texto que eu gosto de falar, que é quando Jesus ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Então eu vou descansar de verdade quando eu conseguir entender e ter na minha essência a mansidão e a humildade. Eu costumo dizer que ser manso e humilde, ser humilde não é ser um coitadinho. Ser humilde é saber aquilo que eu carrego, eu saber o meu papel, eu saber a porção que Deus colocou sobre a minha vida. E ser manso é eu saber que o meu irmão, ele carrega a porção dele, e eu não posso exigir dele algo que ele não carrega. Eu posso sim transmitir aquilo que o Senhor colocou em mim, para que ele possa também entender essa porção. Mas cada um de nós tem uma porção. Então, para que nós possamos entender isso aqui, ele vai falar sobre cada um desses ministérios. E a palavra vai falar então sobre o dom da profecia, vai falar sobre o ministério, vai falar sobre o ensino, sobre a exortação, sobre a partilha, sobre o governo e sobre os atos de misericórdia. Então, quando nós entendemos isso, são funções dentro do corpo. São áreas em que nós podemos atuar, que nós devemos atuar. E cada um de nós entendendo esse nosso papel, nós conseguimos pôr a mão na massa, nós conseguimos entrar em ação e realmente ser eficiente dentro disso que Deus está provendo através de nós. Então, quando nós falamos entenda o seu lugar, é um chamado de Deus para que nós possamos amadurecer, compreender, e a partir dessa compreensão nós nos tornarmos a resposta para esse chamado que Ele tem nos feito. Nós temos falado sobre um chamado para servir. O servir, ele vem do ponto de que eu entendo o meu papel, eu entendo a porção que eu carrego, e eu consigo entregar um pouco dessa porção para cada pessoa que precisa dela. Isso é o que nós mais ouvimos falar hoje. Descobrir o propósito, descobrir o porquê eu estou aqui. Tem muitas pessoas que estão tentando responder essa pergunta da forma errada. Estão tentando responder essa pergunta usando de alternativas que não se baseiam na verdade, que não tem uma capacidade de se manter de pé diante das dificuldades. A Bíblia vai dizer o seguinte, que há um homem que constrói uma casa sobre a areia e há um homem que constrói a casa sobre a rocha. E meu pastor costuma dizer que esses dois caras constroem no mesmo lugar, porém um deles, ele se esforça mais ao ponto de que ele encontra a rocha e ele constrói. Ambos podem fazer a sua casa sobre a areia ou sobre a rocha, mas o tanto que você cavou, o tanto que você estruturou é o que vai dar condição para que a tua casa fique firme nos dias maus. Então, se nós não entendemos profundamente qual que é o senso de propósito dentro de nós, o que Deus colocou em cada um de nós, nós podemos nos frustrar.
E aqui Paulo está trazendo isso como um chamado para que nós não venhamos a nos frustrar e que nós possamos cumprir com plenitude aquilo que ele colocou sobre cada um de nós. Faz sentido para você? Eu quero que você pense o seguinte: a graça, ela é colocada sobre nós. Esses dons, essas capacidades já estão em você. Isso ninguém vai tirar de ti. Agora, à medida que você vai avançar nesse dom, isso é um processo de amadurecimento. Nós recebemos o dom, ele já está aí. Agora eu preciso amadurecer, eu preciso estar com capacidade suficiente para que eu consiga suportar esse dom. Por isso que a Bíblia vai dizer, o que professa, o que profetiza, que seja segundo a medida da fé. Então, para que eu tenha autoridade na profecia, eu tenho que ter uma fé madura o suficiente para aquilo que eu estou profetizando. Para que eu possa ter um ministério sólido, eu tenho que ter construído alguma coisa. Para que eu possa trazer a exortação, a correção, um chamado, eu preciso ter caminhado, eu preciso estar caminhando. Para que eu possa ser aquele que reparte, eu tenho que ter o meu coração livre e não aprisionado ao dinheiro, não aprisionado às coisas. Eu tenho que ter liberdade para dar. Para que eu possa presidir algo, para que eu possa governar, é necessário que eu tenha muito cuidado, porque o meu poder, a minha capacidade de governo, ele não pode ferir aquele que não se governa. Ele tem que conseguir alcançar todos. E aquele que exerce a misericórdia, que ele tem alegria. Então, quando eu vou trabalhar com o perdão, quando eu vou trabalhar com o cuidado próximo, eu tenho que estar alegre nisso. Eu não posso me permitir me frustrar com as dificuldades do outro. Faz sentido para você? Essa maturidade é o que vai dar condição para que nós possamos servir e cumprir o nosso papel com plenitude, plenamente. E aqui o Senhor está trazendo um tempo de amadurecimento para nós. Nós estamos gravando uma série de vídeos e essa série ela vai continuar. Romanos 12 vai continuar. Mas nós vamos aqui trazer uma primeira etapa, um primeiro módulo, para que nós possamos nesse módulo aqui entender um pouquinho do que é o chamado e das direções dentro desse chamado. E a partir da próxima semana nós vamos entrar num próximo chamado, de entender o que é que sustenta esse chamado. Então, eu espero que até aqui você consiga entender isso, que você possa começar do princípio, de entendendo a compaixão de Deus, que foi quem deu capacidade para tudo isso. Você possa ter a sua mente renovada, você possa entender o seu papel e a partir desse entendimento você possa ser uma resposta dos céus na terra. E a partir da semana que vem nós vamos falar um pouco sobre o que é que vai nos sustentar nesse lugar. Amém? Eu espero que essa mensagem possa abençoar a tua vida, abençoar a tua casa. Se isso aqui tem feito sentido para você, compartilhe com mais pessoas. Faça com que isso venha a valer a pena, com que o teu sacrifício e a tua vida vale a pena, porque Cristo, ele fez a sua parte, agora é a nossa vez. Que nós possamos manifestar os céus aqui, permanecendo firmes numa verdade, nessa verdade, a qual Cristo já nos revelou. Amém? Deus abençoe a tua semana e, se o Senhor nos permitir, até semana que vem. Amém?